Você já percebeu como a frase "estou esperando o tempo de Deus" pode esconder tanto fé sincera quanto medo silencioso? Em alguns momentos da vida, ela nasce de confiança real. Em outros, nasce de um coração cansado, machucado, tentando se proteger de mais uma frustração. A proposta deste vídeo não é apontar o dedo para ninguém, mas convidar você a olhar com mais carinho e mais rigor para essa fronteira delicada. Quando a espera em Deus é maturidade, e quando, sem perceber, vira uma forma de paralisia disfarçada de espiritualidade. Será que você está realmente esperando em Deus, ou apenas com medo de dar o próximo passo? E como diferenciar uma espera guiada pela fé de uma espera alimentada pela ansiedade, pela culpa ou pelo trauma? Ao longo deste vídeo, vamos conversar sobre esse dilema com calma, sem gritos, sem condenação, mas com profundidade bíblica, filosófica e existencial. A ideia não é dizer o que você deve fazer, e sim te ajudar a enxergar o que talvez você ainda não tinha colocado em palavras. Se você sente que já ouviu discursos religiosos demais e mesmo assim ainda carrega perguntas abertas, este espaço é para você. Hoje, vamos além da frase pronta "tempo de Deus" e vamos explorar o que significa uma espera ativa, honesta e amadurecida. Imagine alguém na beira de um rio. Do outro lado está aquilo que mais importa, talvez um chamado, um relacionamento restaurado, uma decisão profissional, uma reconciliação com a própria fé. Há uma ponte à vista, segura o suficiente para atravessar. Essa pessoa vê a ponte, sabe que ela está ali, mas permanece parada. Quando perguntam por que não atravessa, a resposta vem com sinceridade. Estou esperando Deus me levar para o outro lado. Não é ironia, não é jogo. É medo misturado com fé, cansaço misturado com esperança. Talvez, em algum momento, nós também já tenhamos sido essa pessoa. Não por preguiça, mas porque já atravessamos pontes antes, e algumas delas cederam. Já tentamos, oramos, planejamos, e mesmo assim deu errado. Numa tentativa de não sentir de novo a dor da frustração, criamos um lugar de espera que parece espiritual, mas às vezes é apenas um abrigo emocional. E esse abrigo, muitas vezes, recebe um nome bonito: Tempo de Deus. A Bíblia, porém, nos apresenta histórias que abraçam tanto a dor quanto a ação. Moisés, diante do Mar Vermelho, ouve o povo gritar, vê o perigo se aproximar, sente o medo real. Não era um herói de pedra, era humano, e ainda assim, em meio ao clamor, Deus o convida a mandar o povo avançar. A fé de Moisés não cancelou seu temor, mas o empurrou a agir mesmo tremendo por dentro. Esse movimento, entre medo e confiança, é um espelho para nós. Neemias também não era um personagem de quadrinhos espiritual. Quando ouviu sobre os muros caídos de Jerusalém, ele chorou, jejuou, orou. Sentiu a dor profunda de ver algo importante em ruínas. Não foi ativismo sem espiritualidade. Foi oração que se transformou em planejamento, vulnerabilidade que se converteu em ação concreta. Ele não ficou só esperando que Deus reconstruísse os muros por um milagre visível. Ele assumiu risco, liderou pessoas, enfrentou oposição, lidou com medo e cansaço no caminho. Davi, antes de ser rei, viveu anos fugindo, enfrentando perseguições, tomando decisões difíceis. A promessa de Deus sobre sua vida não o colocou num modo espera passiva, mas o inseriu em processos, conflitos e responsabilidades. José, na prisão, não cruzou os braços enquanto aguardava o tempo de Deus. Ele administrou, serviu, interpretou sonhos, se fez presente no pequeno, enquanto o grande ainda não havia chegado. Essas histórias não ignoram a dor. Elas não romantizam o sofrimento, tampouco pregam um ativismo vazio. Elas desenham um outro tipo de espera. Uma espera que ora, sente, chora, mas também se move. E aqui surge a pergunta que vale para todos nós, sem acusação, apenas como um espelho. Em quais áreas da vida temos chamado de esperar em Deus, algo que, na verdade, é apenas medo de tentar de novo? Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, e essa afirmação já confortou muitos corações cansados. Há tempo de rir e de chorar,
de abraçar e de se afastar, de plantar e de colher. Em muitas fases da vida, lembrar disso é quase um alívio físico. A questão é que, em outras partes da mesma Bíblia, encontramos um alerta diferente. Até quando você vai ficar deitado? Um pouco de sono, um pouco de descanso, e a pobreza virá como um ladrão. As duas vozes convivem no mesmo texto sagrado: tempo de esperar e tempo de levantar. Isso mostra que o problema não é a espera em si, mas o tipo de espera que escolhemos. Existe uma espera que amadurece, que prepara o coração, que reorganiza motivações. E existe uma espera que nos entorpece, que nos protege de qualquer risco, que nos mantém num lugar onde não precisamos lidar com escolhas nem com consequências. A fé bíblica não é apressada, mas também não é anestesiada. O filósofo Søren Kierkegaard falou da fé como algo absurdo, não no sentido de irracionalidade irresponsável, mas no sentido de um salto que não pode ser totalmente explicado pela lógica. Abraão subindo o monte com Isaque é o símbolo máximo desse paradoxo. Só que é fácil esquecer um detalhe. Esse salto de fé só é salto porque Abraão está de pé em movimento. Ele não fica em casa, esperando uma revelação que o isente de qualquer ato. Ele caminha tremendo, sem controle total, mas em obediência. Isso gera uma pergunta incômoda, mas necessária. Quantas vezes esperamos uma certeza total como condição para obedecer, quando a própria fé nasce justamente no meio da incerteza? Talvez o ponto mais sensível aqui não seja falta de fé, mas medo de se decepcionar com Deus ou consigo mesmo outra vez. Quantas vezes confundimos prudência com paralisia? Quantas vezes, com boa intenção, transformamos a doutrina da soberania divina em uma espécie de travesseiro onde evitamos encarar decisões difíceis? E se, em muitos casos, ainda não é o tempo de Deus, for, na verdade, uma forma gentil de dizer ainda não tenho coragem? Não para nos culpar, mas para nos ajudar a nomear o que acontece dentro de nós. Quando não damos esse nome, misturamos fé com autopreservação, oração com adiamento, esperança com fuga. Há um risco teológico e existencial aí: usar a linguagem da fé para manter tudo exatamente como está. A verdadeira fé não elimina o desconforto, apenas muda o que fazemos com ele. Em vez de nos aprisionar, ela nos convida a atravessar o desconforto com honestidade. Surge então uma pergunta que não acusa, mas ilumina. O que na sua vida hoje você chama de esperar Deus agir, mas que, se fosse traduzido com total sinceridade, talvez soasse mais como tenho medo de tentar de novo? E se, em vez de pedir a Deus mais sinais, o convite para este momento da sua vida fosse aprender a reconhecer os sinais que já apareceram? E se a questão não for Deus ainda não falou, mas eu ainda estou esperando que Ele fale de um jeito que não me peça coragem? Esse deslocamento dói um pouco, mas também abre uma nova possibilidade. Talvez Deus não esteja silencioso. Talvez Ele esteja falando justamente através dessas inquietações, dessas oportunidades pequenas, desses convites sutis ao movimento. Jesus, ao encontrar o paralítico no tanque de Betesda, não faz um discurso condenando anos de espera. Ele começa com uma pergunta: você quer ser curado? Essa pergunta é ao mesmo tempo acolhedora e confrontadora. Em seguida ele diz: levante-se, pegue sua maca e ande. A cura vem num ato que mistura milagre e responsabilidade. O homem precisa se levantar. Não é desumanidade, é participação. A parábola dos talentos traz outra camada a essa conversa. O servo que enterra o talento não é tratado com carinho pelo seu medo, mas Jesus também não simplifica sua motivação. O texto mostra alguém que, assustado com a ideia de errar, prefere não tentar. É um retrato do nosso coração quando dizemos: é melhor não mexer nisso. E se eu estragar tudo? Aqui nasce outra pergunta. Será que Deus espera de nós um desempenho impecável ou um coração disponível que, mesmo com medo, decide não enterrar o que recebeu? Quando transformamos esperar em Deus em um estado permanente de paralisia, sem revisitar o porquê dessa espera, corremos o risco de confundir humildade com fuga.
E isso é especialmente cruel com quem já está ferido. Pessoas que foram machucadas por promessas vazias ou por espiritualidades violentas costumam usar a espera como uma forma de se proteger. E isso é compreensível. A pergunta não é, por que você faz isso? Mas, o que essa espera está tentando preservar dentro de você? Talvez a fé madura não seja a ausência de medo, nem certeza absoluta, mas a coragem de dar pequenos passos mesmo quando o coração ainda treme. Talvez esperar em Deus signifique continuar orando, refletindo, se conhecendo, enquanto faz o próximo gesto possível. Não é heroísmo, é honestidade em movimento. Olhe para a sua vida agora. Existe alguma área em que você sente que já entendeu o suficiente para dar um passo, mas ainda está esperando um sinal perfeito? E se o tempo de Deus, nesse caso, não for um momento mágico no futuro, mas o exato ponto em que sua consciência foi iluminada o bastante para enxergar o próximo passo? Esse momento talvez seja agora. Talvez você esteja num lugar onde sua fé está cansada. Não cansada de Deus, mas cansada de discursos vazios, de fórmulas prontas, de promessas que não conversam com a realidade. Se esse é o seu caso, este espaço é para você. Não para dizer o que você tem que crer, mas para caminhar junto nas perguntas. Então, em vez de uma oração pronta, fica um convite oração, que você pode fazer em silêncio aí dentro. Senhor, mostra-me onde a minha espera em Ti é confiança e onde ela é medo. Ajuda-me a não me condenar por isso, mas também a não me esconder atrás disso. Mostra-me qual é o menor passo honesto que posso dar hoje. Não o mais grandioso, não o mais impressionante, apenas o mais verdadeiro. Caminha comigo nesse passo, mesmo se ele for incerto aos meus olhos. Amém. E depois de perguntar isso, deixe outra questão ecoar. Se você não precisasse provar nada para ninguém, que pequena ação seria um ato sincero de fé hoje? Se este vídeo te ajudou a enxergar um pouco melhor essa tensão entre esperar e agir, entre confiança e autopreservação, considere se inscrever no canal. Aqui a proposta é justamente essa: unir Bíblia, filosofia e autoconhecimento para construir uma fé mais adulta, mais honesta e mais humana. Se fez sentido para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que talvez esteja parado à beira de um rio interno, chamando isso de tempo de Deus, mas que no fundo só precisa de um convite gentil para começar a atravessar, um passo de cada vez.